Olá, hoje a gente tem uma missão bem específica, viu? É dar uma aula focada, um guia mesmo, para quem está aí na batalha dos concursos em Caxias do Sul. Vamos analisar juntos, artigo por artigo, as regras sobre licenças dos servidores. É a Lei Complementar 3673 de 91, o Estatuto. E o foco hoje são os artigos 188 até o 224. Exato. E a ideia não é só decorar, né? É entender mesmo o porquê das coisas, prazo, requisito, como mexe no salário, na contagem de tempo. São esses detalhes que fazem a diferença. Com certeza, e não só para a prova, né? Para a vida funcional depois. Fundamental. Atenção total aqui, pessoal que está estudando. Então vamos lá. Começando pelas disposições gerais, ali nos artigos 188 a 192. O 188 já abre com uma lista, nossa, parece um cardápio de licenças. Tem bastante opção, né? Saúde, família, gestante, paternidade para ser candidato. Serviço militar, interesses particulares, acompanhar cônjuge, licença premium, ufa. Exato. Mas, atenção. Logo no parágrafo único do 188, um ponto crucial para concurseiro. Quem ocupa só cargo em comissão, o famoso CC, aquele sem concurso, sabe? Sei, o de livre nomeação. Isso. Para esse pessoal, a lista é bem menor. É só licença para saúde, e isso se passou na inspeção médica quando entrou, tá? E também maternidade, paternidade, adoção e por acidente de trabalho ou doença profissional. Mais nada. Nossa, que diferença! Então, o tipo de vínculo muda tudo? Totalmente. É uma distinção básica. E os artigos seguintes, 189 a 192, são mais sobre como a coisa funciona na prática. Isso, são regras mais, digamos, operacionais. O 189 diz que o prefeito pode delegar quem concede a licença, coisa interna. O 190 é importante. Licença que depende de perícia médica, o prazo é o que o médico disser no laudo. Ponto. E tem um prazo para ir ao médico? Tem. O escritor tem que se apresentar por exame em 24 horas depois de pedir, se quiser que a licença comece a contar da data do pedido. Tem que ser ágil. Entendi. E o 191 fala de prazos máximos? Sim, ele define os limites gerais. Para mandato letivo ou de sindicato, dura o mandato. Para ir trabalhar em outro órgão, em geral, até 48 meses. A não ser que um convênio específico fale outra coisa, né? Certo. E para as outras licenças sem prazo definido na lei, o teto é de 24 meses. E o 192 é básico, mas essencial. Tá de licença? Mantenha o chefe informado do seu endereço. Simples, mas importante. Ok, regras gerais vistas. Vamos entrar na primeira licença da lista, deve ser super comum. Tratamento de saúde. Artigos 193 a 199. Essa mesma. O 193 diz que pode ser a pedido do servidor ou ex officio. Ex officio. Como assim? A própria administração que determina por iniciativa dela. Mas nos dois casos, a inspeção médica oficial do município é indispensável. Sempre. E se a pessoa não conseguir ir até o local da perícia? A lei prevê, pode ser feito em casa, aqui em Caxias, ou até em cidades vizinhas. E um ponto que gera dúvida às vezes. Enquanto espera o resultado da perícia, em geral, tem que continuar trabalhando? Mesmo doente. A não ser que esteja realmente impossibilitado, ou se for só uma prorrogação de licença que já existe. E se o servidor se recusar a fazer a inspeção? Aí complica. Complica e muito. Suspende o pagamento até ele fazer o exame. É sério. Nossa, bom saber disso. E a inspeção, quem faz? Qualquer médico? Não, o artigo 194 separa. Licença mais curta até 30 dias ou para gestante basta um médico oficial. Para casos mais longos, precisa de uma junta médica com pelo menos 3. E o 195 diz: antes de voltar, geralmente tem nova inspeção para vista apto. Para confirmar? Exato. A não serem licenças bem curtinhas, até 15 dias, se o primeiro laudo já liberar dessa reavaliação. Faz sentido. E se a pessoa fica muito tempo afastada, tem um limite para essa licença de saúde? Olha, o artigo 196 cuida disso. Antes de completar um ano, 360 dias de licença direto, o órgão médico tem que dar um parecer final. Ou dá mais licença, ou libera para voltar talvez com alguma limitação de tarefa, ou indica para readaptação. Readaptação seria mudar de função? Isso, para uma função compatível com a nova condição de saúde dele.
E 197 pensa em quem fica doente fora de Caxias. E aí? Pode usar laudo de outro serviço médico oficial, para licenças de até 30 dias. Em último caso, até atestado particular, mas tem que ser validado aqui depois. Ok. E durante a licença médica, o servidor pode, sei lá, fazer um bico, trabalhar em outra coisa? De jeito nenhum. O artigo 198 é bem claro. Nada de atividade remunerada, nem nada que não seja compatível com o tratamento. Se fizer, Ó, corta a licença. na hora. Interrompe na hora. Mas o 199 equilibra. A administração pode chamar para perícia a qualquer momento. Se o médico disser que está apto, tem que voltar. Mas o servidor também pode pedir a perícia se achar que já melhorou antes do prazo ou se achar que o caso dele é para aposentadoria por invalidez. Funciona para os dois lados. Entendido. Bem detalhado isso da licença saúde. Agora, e se a doença não é do servidor, mas de alguém da família? É o artigo 200, né? E isso licença por motivo de doença em pessoa da família. Vale para cuidar de pai, mãe, filho, cônjuge, companheiro. Irmãos também? Sim, colaterais até 2º grau, que são os irmãos. E ascendentes e descendentes também, claro. Mas não é só pedir. Tem que provar o quê? 2 coisas. Primeiro, que a sua assistência do servidor é indispensável. Segundo, que não dá para prestar essa assistência e trabalhar ao mesmo tempo. Tem formulário próprio e perícia médica na pessoa doente para comprovar. Certo, tem que ser indispensável mesmo. E a remuneração, recebe normal? Opa, aqui está o pulo do gato para as provas. Muita atenção, pessoal. É a famosa escadinha da remuneração no parágrafo 4º do 200. Funciona assim. Até 90 dias de licença, salário integral, normal. Ok. Passou de 90 dias, foi para 91 até 180 dias. Recebe só 2/3, 2/3, já diminui. De 181 até 365 dias, 1 ano, cai para 1/3, 1/3 só. Nossa! E acima de 365 dias, com um limite total de 730 dias, que são 2 anos, fica sem receber nada, sem vencimentos. Caramba! Essa regra da remuneração caindo é crucial para saber. Anotado. É o tipo de detalhe que o examinador adora. Imagino. Seguindo, então, vamos para as licenças ligadas à chegada dos filhos, gestante, adotante e paternidade. Artigos 201 a 206. A da gestante são 120 dias, né? Isso é padrão? Sim, o 201 garante 120 dias seguidos com remuneração integral. Pode começar no 9º mês ou antes, se o médico mandar. E a lei pensa em situações difíceis também. Nascimento prematuro, a licença começa no parto. Se for natimorto... Que triste. Pois é, aí a servidora tem 30 dias de licença e depois passa por exame para ver se pode voltar. Se for aborto não criminoso, são 30 dias de repouso pagos. E a paternidade? Artigo 202, 5 dias consecutivos. Certo. E para quem adota? Os direitos são iguais aos da gestante, quase iguais. O artigo 204 equipara quem adota ou consegue guarda judicial para fins de adoção. Mas o prazo da licença para a servidora que adota varia com a idade da criança. Olha que interessante. Ah, é? Como assim? Se a criança tem até 1 aninho, 120 dias de licença, igual a gestante. Ok. Se tem entre 1 e 4 anos, 60 dias de licença, metade. E se tem entre 4 e 8 anos, 30 dias de licença. Tem que apresentar o termo de guarda ou adoção, claro. Faz sentido essa diferença de prazo pensando na adaptação, né? Exato. Tentar adequar o tempo à necessidade, que muda com a idade. E tem mais alguma coisa nesses artigos sobre maternidade e amamentação, talvez? Tem sim. Artigo 203. Direito a 1 hora por dia para amamentar, que pode ser dividida em 2 de meia hora até o bebê completar 6 meses. E o 206 protege a gestante que faz trabalho pesado. A partir do 5º mês de gravidez, ela tem direito a ser mudada para uma função mais leve, compatível. Ótimo. Mudando de assunto radicalmente. Política. E se o servidor resolve ser candidato? Artigos 207 e 208. É a licença para concorrer a cargo eletivo. O 207 garante a licença, com o salário, durante o período que a lei eleitoral mandar afastar, sem perder outros direitos. E quando começa essa licença? Depende.
Se o cargo exige desincompatibilização, que é aquele afastamento obrigatório antes da eleição, começa no prazo certinho para isso. Se não exige, começa quando o servidor pede, mostrando o registro da candidatura, mas no máximo 30 dias antes da eleição, e vai até 10 dias depois da votação. E se a candidatura, sei lá, não vinga? O partido não escolhe, a justiça barra, perde tudo. Tudo não, mas o salário sim. O parágrafo 4º do 207 diz que, nesses casos, as faltas ao trabalho até ali são justificadas, não leva bronca, mas não recebe por esses dias. É um risco. Entendi. E o 208 fala de quem ganha a eleição. Isso. Se for eleito para mandato federal, estadual ou distrital, fica afastado do cargo aqui no município. Se for eleito prefeito ou vice, também se afasta, mas pode escolher receber o salário de servidor em vez do de prefeito se for maior. Ah, pode optar. Pode. E se for eleito vereador? Aí depende do horário. Se der para conciliar o trabalho de vereador com o de servidor, pode acumular os dois e receber os dois salários. E se não der? Se não der para conciliar os horários, tem que se afastar do cargo municipal. E um detalhe importante para todos esses casos de afastamento para mandato: o tempo continua contando para aposentadoria, para tudo, menos para promoção por merecimento. Certo, essa não conta. Próxima licença. Serviço militar obrigatório, artigos 209 e 210. Essa parece mais simples, né? É mais direta. Licença pelo tempo que durar o serviço militar obrigatório, artigo 209. Não perde direitos, mas tem um desconto no salário daqui. Desconto. Sim, o valor que ele recebe lá no quartel, a ajuda de custo ou soldo, é descontado do salário da prefeitura. Tem que apresentar o documento de incorporação e voltar para o trabalho assim que for liberado. E o 210 estende isso para quem faz estágio obrigatório para virar oficial da reserva. Mais uma regra. Ok. Agora, uma que gera muita curiosidade. Licença para tratar de interesses particulares. Artigos 211 a 213. É aquela licença sem salário para fazer outra coisa. Exatamente. Mas tem várias regras, viu? Primeiro é sem vencimentos, o bolso sente, artigo 211. Certo, sem grana. Segundo, só pode pedir depois de 2 anos de trabalho efetivo aqui, não é para recém-chegado. Ok, tem carência. Terceiro, não é direito garantido. A administração pode negar se achar que vai atrapalhar o serviço. Ah, pode negar. Pode. Quarto, nem pensar durante o estágio probatório, os primeiros 3 anos. E quinto, se o servidor ganhou bolsa de estudo paga pelo município há pouco tempo, também não rola. E tem que esperar a resposta trabalhando. Sim, tem que aguardar a concessão em exercício, não pode simplesmente parar de ir. Entendi. Muitas condições. Mas e se a pessoa tira a licença e depois muda de ideia, quer voltar antes? Pode voltar. O artigo 212 permite desistir da licença e reassumir o cargo a qualquer momento. Mas tem um detalhe. Qual? O artigo 213 diz que, depois de voltar, seja porque acabou o prazo ou porque desistiu, só pode pedir outra licença dessas depois de mais 2 anos. Tem que esperar um novo período. Entendi, tem esse intervalo obrigatório. E se for para acompanhar o marido ou esposa, que também é servidor e foi transferido? Tem essa também, artigo 214. Licença para acompanhar cônjuge e servidor público. Se o seu cônjuge ou companheiro, que também é servidor público, de qualquer esfera, for mandado trabalhar fora de Caxias, você tem direito a essa licença. E essa tem salário? Não, essa também é sem vencimento. Precisa pedir, comprovar a transferência do cônjuge e ela dura o tempo da missão dele fora, mas no máximo 4 anos. Ok, outra sem salário. Agora sim, vamos para uma que o pessoal costuma gostar. A licença premium. Artigos 215 a 219. 3 meses de folga a cada 5 anos. É isso. A regra básica é essa. Artigo 215, 3 meses de licença, com salário normal, a cada quinquênio, cada 5 anos de serviço aqui no município, sem interrupção e sendo assíduo. É o tal prêmio por tempo de casa. Mas sempre tem um mas, né? O que pode fazer o servidor perder esse direito no quinquênio? Sempre tem. E o artigo 216 é o artigo das pegadinhas da licença premium. Atenção aqui, concurseiros. Você perde o direito à licença daquele período de 5 anos se, primeiro,
levar a uma pena de multa ou suspensão disciplinar. Certo. Segundo, tiver mais de 5 faltas sem justificativa naquele quinquênio. 5 ao limite. Só 5? Pouco? Terceiro, se tirar outras licenças por muito tempo. Mais de 45 dias de licença para cuidar de familiar doente, ou mais de 45 dias para acompanhar cônjuge, ou qualquer tempo de licença para interesses particulares. Essas zeram a contagem. Nossa, então tem que cuidar muito com as faltas e outras licenças. Exato. E tem outra coisa no parágrafo único que confunde às vezes. Algumas licenças longas, tipo a de saúde por mais de 90 dias, se não for acidente de trabalho, não fazem perder o direito, mas elas interrompem a contagem do prazo de 5 anos. Ah, então não perde, mas demora mais para completar os 5 anos. Exatamente. O tempo da licença não conta. Aí tem que trabalhar mais para fechar o quinquênio. Essa diferença entre o que impede faz perder e o que só protela, adia, é clássica de prova. Anotadíssimo. E para usar a licença prêmio, tem que tirar os 3 meses de uma vez só? Não precisa. O 217 diz que pode ser integral, os 3 meses de uma vez, ou em parcelas mensais. No mínimo, 1 mês por vez. O servidor escolhe. Ele pede como quer, mas a administração que decide quando vai conceder, pensando na necessidade do serviço, né? Não pode parar tudo. Quem prova que está doente tem preferência para tirar logo. Ok. E se a pessoa não quer ou não pode tirar essa folga? Tem como trocar por outra coisa? Tem 2 alternativas bem diferentes. O artigo 218 permite não tirar a licença e pedir para contar esse tempo em dobro para outros fins legais. Aposentadoria, por exemplo. Ah, conta 6 meses de tempo de serviço em vez de 3 de licença. Isso. É bom para quem pensa a longo prazo. A outra opção, no artigo 219, é converter em dinheiro. Recebeu o salário dos 3 meses? Exato. O servidor pede e, se a administração achar que é bom para o serviço, autoriza. Aí ele recebe a grana e continua trabalhando normal. Mas atenção, O quê? quem escolhe receber em dinheiro não pode mais pedir para contar aquele tempo em dobro. É uma coisa ou outra. Ou o tempo dobrado ou a grana. Não dá para ter os dois. Entendido. Ou tempo ou dinheiro. Muito claro. Agora, voltando rápido para a saúde, mas em casos específicos. Acidente em serviço, moléstia profissional ou agressão. Artigos 220 a 222. Qual a grande diferença aqui? A diferença principal está no bolso. O artigo 220 garante que a licença para tratar a saúde nesses casos, acidente de trabalho, doença causada pelo trabalho ou agressão que o servidor sofreu em serviço sem ter culpa, será sempre com remuneração integral, sem descontos. Ah, então não entra naquela regra de reduzir o salário com o tempo? Não. Aqui é sempre integral. O artigo 221 define o que é cada coisa. Acidente é o dano ligado ao trabalho. Moléstia profissional é a doença que tem causa e efeito com a função. E a comprovação tem que ser bem feita. Especialmente acidente ou agressão, precisa abrir um processo administrativo rápido, em 8 dias. E tem alguma situação que, mesmo sendo doença do trabalho, a pessoa continua trabalhando? Tem sim, o 222 prevê isso. Se a doença permitir tratamento sem precisar se afastar totalmente, tratamento ambulatorial, e isso for compatível com o trabalho, a licença pode não ser dada. Entendi. A ideia é manter o servidor trabalhando, se for possível tratar sem afastamento total. A não ser que não tenha aqui na cidade o tratamento ambulatorial que ele precisa, aí sim, afasta. Certo. Estamos quase lá. Penúltima, licença para mandato classista, artigo 223. Essa é para a diretoria de sindicato, né? Exatamente. Servidor eleito para a diretoria de sindicato, federação, essas entidades da categoria têm direito a essa licença. Mas tem um limite, tá? Só 3 servidores licenciados por entidade ao mesmo tempo. E recebe salário? Pode optar por receber a remuneração do cargo público durante a licença. E dura quanto tempo? O tempo do mandato. E pode renovar uma vez se for reeleito. Ah, e um detalhe. Quem ocupa cargo em comissão ou função gratificada tem que largar essas funções quando toma posse lá no sindicato. Entendi, tem que se desincompatibilizar. Ok. E a última da nossa jornada de hoje. Licença para servir a outro órgão ou entidade. Artigo 224. A tal da cedência. Essa mesma. É quando o servidor daqui de Caxias vai trabalhar temporariamente em outro órgão público, União, Estado ou outro município.
precisa concordar, claro. E por que isso acontece? Pode ser para assumir uma função de confiança lá, ou em casos que a lei já prevê, ou por causa de algum convênio entre Caxias e o outro órgão. E a pergunta de sempre, quem paga o salário? Caxias continua pagando? Depende. O parágrafo único do 224 explica. Se ele vai para assumir função de confiança em outro lugar, Caxias não paga o salário. É sem ônus para Caxias. Nos outros casos, se for por lei específica ou convênio, aí tem que ver o que a lei ou o convênio diz sobre quem paga a conta. Cada caso é um caso. Cobrimos tudo, do 188 ao 224. Passamos por cada tipo de licença. Realmente, cada uma tem seu próprio conjunto de regras, né? Quem pode, por quanto tempo, como fica o salário. Sem dúvida. É um universo de detalhes. E para quem está focado no concurso, a mensagem é essa. Atenção aos detalhes. Prazes, documentos, o que impede, o que adia, como afeta o bolso, como afeta a contagem de tempo. A lei é formal, a administração também. Não tem muito espaço para o jeitinho. Tem que seguir a regra certinha. Com certeza, conhecer bem isso pode ser o diferencial na prova. E para a gente fechar essa nossa análise focada de hoje, queria deixar uma pergunta no ar para pensarmos. Manda lá. O mundo do trabalho está mudando tanto, né? Home office, novas demandas. Será que essas regras de licenças, muitas pensadas lá atrás, ainda dão conta de tudo hoje? Tanto para as necessidades dos servidores, quanto para a eficiência da máquina pública? Que tipo de inovação a gente poderia ver para modernizar isso, para achar um equilíbrio talvez ainda melhor? Boa pergunta. Dá pano pra manga, hein? Fica aí a reflexão. E com ela a gente encerra por hoje. Esperamos que essa nossa conversa detalhada sobre os artigos 188 a 224 ajude muito na preparação de vocês. Com certeza. Bons estudos. Até a próxima!